capítulo 11, versículo 32 até o 45. Vamos meditar nesses versículos que aqui estão, quando fala de Lázaro, né? Quando Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Vamos estar meditando, capítulo 11 de João, versículo 32 em diante. Amém? Vamos fazer uma leitura alternada, que assim nós vamos compartilhar com os irmãos. O irmão que puder vir para cá para o ministério pode subir. Pastor André, pastor Mário, pode sentar-se aqui. Vamos começar então? Diz assim a palavra do Senhor. Queremos agradecer a visita da nossa irmã, mãe do irmão Wilson, né? É uma honra para nós, tá? Sinta alegre no nosso meio, que o nosso coração está alegre com a sua presença. Se o nosso coração está, imagine Deus, com a presença e a longevidade da sua vida, que Deus conceda muitos e muitos anos ainda, para a irmã adorar o Senhor. Amém? Vamos começar. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E disse-lhe: onde puseste? E disse-lhe: Senhor, vem e vê. E disse-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: não te hei dito de que creres verás a glória de Deus? E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido num lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Obrigado. Amém. Vamos estar ouvindo a palavra de oração do pastor André. Pai, neste momento, Senhor, és a tua igreja, Senhor, meu Pai querido, que te adorou, te glorificou. Agora, Senhor, é o momento da tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, meu Pai querido, o pastor Ronaldo, teu servo, Senhor, nesta noite, para falar a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É uma passagem muito interessante e edificante que nos traz. Você está aqui? Que nos traz a alegria em ver que o poder de Deus, né? O que aconteceu naquele ato, naquele momento em que o morto, Jesus o ressuscitou. Jesus poderia ter vindo mais cedo, mas ele veio depois para que a glória do Pai fosse exaltada, né? E assim nós vamos ver que Deus é maravilhoso, e vemos que a situação é ali em que se encontrava. O título da mensagem é: andavam com Jesus, mas havia ainda dúvida que ele era
o Filho de Deus, né? Andavam, viviam junto, comiam junto, abraçavam, choravam, né? Mas ainda tinha dúvida que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas, e tudo o que acontecia, que se passava, né? Que eram os milagres, o que Jesus operou, não é assim? Então muitas coisas maravilhosas aconteceu naquele tempo em que Jesus viveu na face dessa terra, mas muitos ali ainda duvidavam do poder de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Aí vemos, querido, que o acontecimento desta passagem, nós vamos ver que ali no versículo 32 já vai Maria chegando onde Jesus estava, e vendo, lançou os seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria ido embora, não teria morrido. Mas ela não sabia que tudo lá no final seria para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Por isso que Jesus não chegou antes. Jesus poderia chegar antes e operar o milagre. Jesus poderia, porque Jesus amava aquela família. Jesus estava sempre com eles, amava Lázaro, porque quando Jesus soube, nós vamos ver que Jesus chorou pela tristeza que eu creio que veio no seu coração. E nós vamos ver, continuar, né, irmão? Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando, os judeus que com ele vinha, e moveu-se muito o espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. A palavra de Deus diz que Jesus chorou. A sua natureza 100% homem agora comove o seu coração, e Jesus chora. E Jesus, eu creio que as lágrimas desceram dos seus olhos, porque ele se comoveu com a morte do seu amado e querido amigo que era Lázaro. E disse, pois, os judeus: vede como o amava. Eles ali reconheceram, né? Vede como ele amava, porque ele viu que Jesus chorou. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Mas eles não estavam entendendo o mistério, o que seria, o como aconteceria, e como Jesus estaria operando naquele momento e na hora. Tudo estaria acontecendo, como Jesus estaria exaltando o nome do nosso Deus. Jesus, pois, movendo e outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu estava estudando sobre como acontece o corpo humano quando tudo começa a parar. Primeiro, o sangue, ele já fica estagnado, começa o coágulo, né? E ele já não circula mais, o coração não bomba mais o sangue, e começa o processo da destruição, né? Aí começa já aquele momento, o corpo já gelado, aí começa já a deteriorar, os vermes já começa a fazer a sua parte, né? Aí o cheiro da carne podre começa a exalar. Foi o que Marta disse: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Mas o que é cheirar mal para aquele que é o dono da vida, né? Aquele que tem a vida, aquele que tem o poder de restaurar, aquele que tem o poder de ressuscitar. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vê e crê em mim nunca morrerá. Cresto nisto? Porque ali estava o Verbo encarnado, que era Jesus, que era o próprio
Deus, que o Senhor Jesus disse: e eu e o Pai somos o mesmo. Então, querido, ali o poder de Deus estava ali. Jesus estava com o poder nas suas mãos. Jesus 100% homem e 100% Deus, ali estava naquele lugar. E ela disse tão somente: Senhor, já cheira mal. E tudo começa num processo. Tudo começa um processo, a da deterioração do corpo. Então nós vamos ver, querido, que eu creio que quando ela disse para Jesus que já era de 4 dias, já cheirava mal, e é de 4 dias. Aí disse-lhe Jesus: não te hei dito que se crê verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus? Se crês, verás a glória de Deus. O que muitas das vezes nós vemos um povo incrédulo, que estuda uma palavra do Senhor. Nós vivemos com Jesus, não andamos com Jesus, não deitamos no ombro de Jesus, não comemos com Jesus, mas nós cremos através da palavra e cremos que a glória, se cremos, veremos a glória de Deus. A glória de Deus em nossa vida, naquilo que estamos passando, que estamos vivendo, na situação na qual nos encontramos, em que vivemos no dia a dia, eu, a minha vida, a sua vida, todos nós, quando vivemos o nosso dia a dia, mas nós cremos que a qualquer momento é só nós darmos um grito: Senhor, socorre-me. Aí o Espírito Santo vai bradar lá dentro de mim, dentro de você, ao qual ele se faz presente e dizer: ei, estou aqui. Aí nós cremos que a glória de Deus vai se fazer presente em nossa vida, e tudo aquilo que nós cremos, Deus vai operar. Então somente Deus vai fazer acontecer na minha e na sua vida. Amém, irmão? Tiraram, pois, a pedra. A pedra, eu creio que era o sepulcro, era uma pedra pesada, e eu creio como aquela pedra que colocaram no sepulcro de Jesus, não é? Colocaram ali, era uma pedra bem pesada, quando fechava o sepulcro, e tiraram a pedra. Eu creio que não foi um homem só, não foi 2 nem 3, mas eu creio que mais. E tiraram a pedra, removeram a pedra, removeram aquela pedra. E eu creio que ali agora começa, a glória de Deus se manifestar. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estás ao redor, para que creiam que tu me enviaste, para que creiam que tu me enviaste. Jesus poderia muito bem andar 15 estádios, onde ele estava, até chegar de Jerusalém até lá onde Marta e Maria estavam. Ele poderia, 15 estádios dava pelo menos aí 3 quilômetros, era rápido. 3 quilômetros, eu creio que nós saímos daqui na minha casa tem 1 quilômetro. Eu creio que deve dar até ali pela posse um pouquinho mais, 3 quilômetros, não é assim? E Jesus poderia ter vindo, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, estava morto, que estava morrendo, ele poderia muito bem vir. Lázaro, Jesus amava aquela família, mas tudo estava aqui neste versículo. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste, que o Senhor me enviaste, exaltando o nome do nosso Deus. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Vem, Lázaro. Eu fico imaginando agora, onde estava Lázaro? Lázaro estava em que lugar? Lázaro estava onde?
já no seio de Abraão. Já estava morto, o corpo já tinha 4 dias, já estava deteriorando, e agora ele estava, eu creio que no seio de Abraão. Mas quando ele ouve a voz, aquela voz de trovão, que era a voz de Jesus, e disse: Lázaro, vem para fora. Aí eu creio que Abraão fala assim para Lázaro: vai, que ele está te chamando, vai lá. E ele já tinha provado a delícia de estar no seio de Abraão, ele já estava ali provando a delícia de estar no seio de Abraão. Mas eu creio que Abraão fala para ele: vai, Lázaro, ele está te chamando, porque a voz de Jesus é tremenda. Eu creio que quando ele ouviu o estampido da voz de Jesus, e abriu o túmulo, e ali tudo começa um processo. O sangue não tinha mais, já estava coagulado, o sangue começa novamente a se formar, e eu creio que o coração já não batia mais, o coração começa a bater através da voz de Jesus, através da voz que Jesus, ele ouvia a voz de Jesus. Aí começa o pulmão, começa tudo começa a tomar, aí aquele cheiro de sangue, aquele cheiro de coisa ruim, começa tudo a tomar um novo rumo, e agora o corpo dele já começa, ele fica em pé. Aí Jesus fala: vem para fora. Aí nós vamos ver, o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Agora tudo se coloca no seu lugar. Sabe por quê, querido? É pelo poder de Deus, é pela voz de Jesus. Aquele dia, quando as trombetas se tocar, nós vamos estar já aguardando no descanso, mas nós temos que encontrar com Jesus no céu. Aí quando a trombeta tocar, eu creio que vai ser igual a voz de Jesus. Aí vamos sair do túmulo. A palavra de Deus vai dizer em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser tremendo isso aí, querido, vai ser tremendo isso aí. Aí nós vamos levantar como Lázaro, vamos sair do túmulo, vamos encontrar com Jesus no céu, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. E coisa linda vai acontecer, como aconteceu também com Lázaro, vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus, porque a ordem vai vir, a ordem vai ser tremenda. O Espírito, a trombeta vai tocar, o arcanjo vai tocar a trombeta, o Espírito Santo vai nos avisar, e nós vamos sair e vamos encontrar com o Senhor Jesus no céu. Amém, igreja? Glória a Jesus. E ele saiu desligado, deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo Maria, e que tinham visto que Jesus fizeram, e creram nele, e passaram a crer nele, e creram nele, tudo para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Mas quantas vezes eu estou numa situação difícil, você está numa situação difícil, mas nós não estamos como Lázaro ainda, não é? Ainda nós não estamos como Lázaro. E muitas das vezes as pessoas, o mundo, né, o povo de Deus vem pensar e duvidar muitas das vezes do poder do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus. Muitas vezes nos encontramos numa situação, num beco sem saída, não sabemos o que vai fazer, e muitas das vezes nos esperamos que é de mim e é de todos nós, não é? Mas nós não estamos ainda como Lázaro, no túmulo e já cheirando mal, não é? Aí estamos vivos, aí podemos clamar ao Senhor Jesus, aí Ele vai estender a mão para nós e vai nos tirar da situação em que nós nos encontramos. Quantas vezes muitos têm uma doença incurável e já começam a se entregar até chegar ao óbito e à morte, já começa a se entregar. Para mim, eu creio que não vai ter mais jeito,
Para mim, eu creio que não vai ter mais jeito, pastor André. As pessoas dizem assim: não tem mais jeito, já começa a se entregar, o corpo já começa o desânimo, né? Aquela autoestima não tem mais, aí já começa a se entregar, aí já começa a se entristecer, mas ainda não está como Lázaro, ainda está vivo e ainda tem vida. Se creres, verás a glória de Deus. Se ainda estamos vivos, querido, se ainda estamos com problemas, é só pedir o Rei da Glória, é só pedir ao Senhor Jesus Cristo e Ele vai estender a mão para nós. Quantos chegaram até lá no necrotério, mas Deus os trouxeram de volta. Quantos casos nós já vimos de pessoas que o médico chegou, já deu a sentença, levou, colocou lá e já colocou na gaveta, aguardando o momento para o sepultamento, e Deus lá o visitou e tirou, e quando foram pegar, a pessoa estava com vida, porque Deus assim o permitiu. Porque se Deus tem promessa na minha e na sua vida, Ele vai conosco até os confins, mas Ele nos tira de lá, porque Deus é Deus. Nós sabemos que se crês, verás a glória de Deus, e nós temos Jesus conosco, irmão. O Espírito Santo se faz presente em nosso ser, em nosso coração, em nossa vida. A terceira pessoa da Trindade se faz presente na minha e na sua vida. Aí nós temos que crer, porque ainda não é o fim. Aí tudo, muitas das vezes, diante da hora, mas ainda não é a hora, ainda não chegou o momento, e muitos estão desistindo por qualquer coisa, não é? Eu costumo dizer que ainda não estou nessa situação. Lázaro já estava morto, já estava lá. O judeu tem um costume, né? Quando morria, eles pegavam e jogavam, colocavam o corpo no lugar, e eles aguardam 3 dias. E depois dos 3 dias, ele sabe que não tem mais jeito, não vai ter mais jeito. E nós vemos que era o costume lá antigo dele, do judeu, porque eles tinham uma consciência que ainda poderia, antes do 3º dia, ressuscitar, não é? Poderia ressuscitar. Então nós vamos ver que isto é fé. Quantas vezes, querido, nós nos encontramos, né, nessa situação. Muitas das vezes, em uma situação tão difícil dentro da família, que nós oramos a Deus e falamos: Senhor, por que está acontecendo desta forma? Aí o Espírito Santo brada lá e fala: aquieta o seu coração e tenha calma, que eu sou contigo. E ele fala assim, irmão, no profundo. Aí tudo Deus coloca no lugar. Porque eu falo que a situação não é igual a de Lázaro, porque Lázaro ali, eu creio, para eles já estava perdido, porque Marta vai dizer: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal, mas não sabia. Por isso que eu digo, o título da mensagem é qual? Ainda andava com Jesus, mas ainda havia dúvida que ele era o próprio Deus, né? Porque se eles tivessem certeza que era o próprio Deus, eles chamaram Jesus. Jesus não veio, Jesus viria depois. Jesus não veio porque ele viria depois para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado, o nome do nosso Deus. Aí nós vamos ver, né, a situação. Jesus poderia vir, e eles ali andavam com Jesus, e eles viam o que Jesus fazia. Da mesma forma, aqueles que estavam no barco, Jesus deitado na almofada, e o barco começa a se movimentar, a água entrar dentro do barco. Eles chegam, acordam Jesus, Jesus vai lá e diz ao mar: cala-te e aquieta-te. E no final eles vão dizer: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Porque andavam com Jesus, dormiam no ombro de Jesus, comiam com Jesus, mas Jesus estava no barco e não sabia. Ó, quantas vezes, em nossas vidas, é de nós mesmos, é do nosso ser mesmo. Muitas das vezes, querido, duvidar, mas aí o Espírito Santo que há em nós, ele brada e diz assim: estou aqui, tenha fé.
tenha fé que eu estou aqui. Mas aí eles viviam com Jesus, irmão. Eles viam que Jesus tinha feito, suscitou, ressuscitou, transformou a água em vinho, curou o cego, curou o paralítico. Isso não era normal. Esse homem poderia verdadeiramente somente ser Deus, o Filho de Deus, e eles tinham que crer desta forma. Aí é necessário que chegue lá no final, para que eles venham crer, para que o que Jesus fizera e creram nele. Por quê? Porque tudo teria que ser desta forma. Jesus poderia muito bem andar 3 quilômetros, ir lá e visitar Lázaro e curar, como fez, com ali a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. Jesus falou, ela não morreu, e todos riam dele, ela morreu. E Jesus deixou para mostrar, e ele vai depois lá, e tudo acontece porque era Jesus. Jesus é o nosso amado e maravilhoso Senhor. Foi Ele que fez o que ninguém poderia fazer, Ele com a sua natureza humana, colocaram Ele ali, o Deus vivo, assim o fez e entregou Ele na cruz do Calvário, para que Ele morresse na cruz e pagasse o preço da cruz, pela minha vida e pela sua vida. Jesus não é qualquer um não. Outro dia eu vi uma reportagem em Israel, aí perguntaram, quem é Jesus para você? Jesus é um qualquer, um judeu falando, Jesus é um outro, é um qualquer aí, que viveu um tempo aí, mas Jesus não é o Filho de Deus. Ele não é o Filho de Deus, Jesus é um qualquer, é um profeta, é isso, é aquilo. Mas não sabem eles que o que está guardado para eles, se eles não tomarem uma posição com Deus, naquele dia a tribulação está preparada para eles. Vão passar uma tribulação, porque a igreja do Senhor vai estar lá em cima já com o Senhor, e eles vão passar uma tribulação e sofrer. Por quê? Porque não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Vai ser preciso vir as 2 testemunhas, pregar em Jerusalém, para que eles venham crer que verdadeiramente Jesus veio há muito tempo atrás, e eles não creram. Amém, irmão? Que Deus assim nos abençoe nessa noite, que a nossa fé possa estar fundada na palavra do Senhor, e que nós possamos crer que ainda nós não estamos na situação de Lázaro, que ainda tem, ainda vai ter para nós uma oportunidade de nós buscarmos ao Senhor. Então por isso exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória.